Glória a Deus. Mais uma sexta onde nós estamos reunidos em nome de Jesus para estudar a palavra, para buscar a bênção do Senhor e para crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que a nossa aula vai ficar salva no YouTube. Deixa o seu joinha, deixa o seu like. Quero agradecer o pessoal do YouTube que está acompanhando essa série, que tem acompanhado nossos estudos. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham crescer a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o teu curtido lá no vídeo, opa, deixa seu curtir lá no vídeo para que esse estudo se torne relevante e venha alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Hoje nós vamos entrar nos portais do tempo. Então, você que tem a sua apostila de ensino, nós estamos na página 8. Lembrando que a gente tem o PDF, as apostilas em PDF. Você que acompanha pelo YouTube e gostaria de adquirir, deixa o seu comentário que nós vamos deixar para você lá o link para você adquirir as apostilas e outros materiais que nós temos. Então, hoje nós vamos falar sobre os portais do tempo. Queridos, eu sempre falo uma coisa que é muito precisa e é fato. Deus é extremamente organizado. E quando eu falo de um Deus organizado, eu começo até a ver Deus assim, né? Vamos com respeito, um toque. Parece que tem toque de tão organizado que Deus é. E tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz nada por acaso, ele não faz nada sem um motivo. E ele faz tudo por um propósito. E quando eu comecei a entrar neste assunto dos portais, eu comecei a me interessar por isso, me chamou a atenção alguns códigos que trazem os portais. Por quê? O portal, quando a gente fala de um portal espiritual, não é só uma dimensão. São lugares que te dão acessos. São lugares em que você descobre códigos para você se movimentar espiritualmente. Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre portais e comecei a ver que Deus se relaciona muito, fala muito com os portais, fala muito sobre. Só que não é um lugar só para a gente acessar a dimensão, é um lugar para a gente também desfrutar de Deus e para a gente construir experiências, a gente construir experiências com o Senhor. E um desses portais que eu quero falar hoje com vocês, começar a falar, é o portal do amanhecer. Vamos lá. Quem aqui não precisa mentir ou não vou te reprimir, é só para a gente ter uma noção de conhecimento e para você ver aonde a nossa aula vai te levar. Quem aqui tem o hábito, quando eu falo hábito, é uma coisa que você faz todos os dias, de orar às 6 da manhã? Quem tem? Se alguém? Eu oro, pastora, Eu sempre, oro. todo dia, esses horários, até antes das 6. Antes das 6, mas é É, nesse eu horário. acordo às 5. É. Eu oro, Muito... pastora. Oi, pode falar, Jeca. Eu oro às 3. Às 3, às 6 não. Não, só às 3 eu oro. Não, vai chegar lá nas 3. Vamos nas 6 hoje. Calma, gente. Quem tem? Eu tenho hábito, porque é mais ou menos o horário que eu levanto, né? Às 6. Então, eu tenho esse hábito de orar. E depois que eu descobri ainda um pouquinho mais. Eu tenho o hábito de orar à noite, mas assim, não tem uma hora certa. Na Não hora de tem hora dormir, eu oro. específica. É. Gente, vocês têm dificuldade de ter horário específico assim? Vocês bater aquela hora, vai a minha hora de oração? Quem tem a regrinha dos horários? Tem gente que só ora às 3, tem gente que só ora à meia-noite, tem gente que só ora às 6, tem a galera do meio-dia. Vocês acham que isso tem a ver alguma coisa ou que é aleatório? O que vocês pensam sobre isso? Por que orar às 3? Por que orar meia-noite? Por que orar? Pastora, Oi. assim, eu, em particular, para mim, Ah,
é uma coisa que Deus me chama pela madrugada. Eu posso orar em outros horários, mas para mim parece que é o tempo meu e dele, sabe? Que ele já pediu para mim, às três Entendi. horas da madrugada. Então eu posso orar às 6 horas da manhã, eu posso orar à noite, mas Não é à igual. madrugada tem que ser. Não é E você já igual. se perguntou por quê? Não sei. Mas Hum, uma vez veio uma missionária na igreja e falou assim: Deus tem te chamado pela madrugada. Aí meu celular fica despertar 24 horas, todos os dias, né, às 3 horas da madrugada. Já vira hábito, né? Você acorda às vezes até no automático. Às vezes você acaba a campanha de oração, mas o teu espírito continua orando para sempre. Para sempre. Tatá, você quer falar alguma coisa? Não. Que estava abertinho aqui. Você tem horário, você tem hábito de orar, Thaís? Algum momento assim específico? Aquele horário é seu? De manhã, 6 horas? 6 horas, quando acordo. É teu horário, então. Você fala que é E esse. antes de dormir, é todo mundo no quarto, Aham. e aí que hora? Hoje eu quero falar um pouquinho, querido, sobre isso. Portal do amanhecer. O que acontece quando a gente ora às 6 da manhã? Como eu disse, Deus não faz nada, nada, nada em vão. Cada horário é uma guerra. Anota aí. Cada horário é uma guerra. Existe uma guerra que nós travamos de manhã, existe uma guerra que nós travamos meio-dia, existe uma guerra que nós travamos 3 da tarde, existe uma guerra que nós travamos 18 horas, existe uma guerra da meia-noite e existe uma guerra das 3 da manhã. Cada horário representa uma batalha específica que nós enfrentamos no mundo espiritual. Pastora, mas por que eu gosto mais de orar às 3? Porque é a tua guerra, é o momento da tua tribo, é o momento das tuas armas espirituais estarem ativas. Por que eu gosto de orar às 6? Porque é a tua guerra. Eu sempre falo uma coisa: Deus não trata todo mundo igual. Vocês acham, queridos, que o negócio com os crentes é todo mundo no mesmo horário? Não é. Tem gente que vai orar 3 horas da manhã e dorme que nem uma pedra. Porque não é o horário dele guerrear. Mas põe ele para orar meia-noite. Ele derruba, ele levanta um paralítico, ele derruba uma muralha de tanta fé da meia-noite. Põe para orar 6 horas da manhã. Ele marcha 40 dias e 40 noites sem parar. Porque é o horário da guerra dele. E a pessoa se identifica com aquele horário. Por que se identifica? Porque o espírito, ele testifica aquele horário. Então, a gente não pode ser hipócrita, às vezes, de levar o negócio da campanha de oração, assim, ó. Aí eu tenho que orar às 3. Irmão, se às 3 é o teu sono, e se não for o teu chamado das 3, você vai sofrer. Quem já fez uma campanha de oração e não aguentou? Eu já. Eu já. Eu já. Aí você se sentiu mal, Ju? Culpada, pecadora, Vixe, demais. não é? Porque não era teu horário, Aham. não era tua guerra. Aí você quer. Gente, é a mesma coisa, você vestir uma armadura que não é tua e para ir lutar um negócio que não é. Deus está falando assim, Já não mesmo. dormi, Você já dormiu, Thaís? já dormi de joelho 6 horas da manhã. Acorda só às 6, joelhada, com dor na coluna. Ai, que horror, gente. Não é a hora, gente. Cada um tem um horário. Por isso que a gente não pode generalizar. Ai, crente tem que orar às 3. Calma, identifica a tua guerra. Aprenda os horários, aprenda os portais, porque portais se abrem em horas específicas. Quer falar, Lê, alguma coisa? Não, você está falando aí, eu sempre assim, tirei agora um horário para orar 3 da tarde, né? Eu até comentei com meu marido aqui mas um horário que tem assim fixado na minha mente é às 3 da madrugada. É, E as duas experiências que eu tive com Deus foi nesse horário. nesse Aí você tá horário. falando aí, eu tô aqui assim, É o teu ai, horário de Senhor. guerra. É o teu horário. O meu horário de guerra é meia-noite e 6 da manhã. É os dois horários que, quando o negócio aperta, eu vejo que eu não durmo é meia-noite. Eu sei que o negócio vai vir para o meu lado. Tanto é que eu fazia as lives, né? 10 para meia-noite, eu fiz muito tempo as lives.
da 10 para meia-noite, eu orava, e o povo recebia cura. Tinha dia que eu orava com sono, tinha dia que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, mas o negócio acontecia, porque era meu horário de guerra. Aí tinha o outro horário de guerra meu, que é às 6 da manhã, que é praticamente das 6. Que hora que fica aberto o portal? 1 hora. Então, das 6 às 7, da meio-dia a 1, tá? Ele sempre vai estar aberto e acessível no horário de guerra naquele momento. Pastor, e nos outros horários? Às 8 da manhã, às 9 é uma vigília, né? Acho que às 9 troca a vigília. E nos outros horários não tem? Tem ancião, tem ancião recebendo. A Bíblia fala de 24 anciões recebendo a nossa oração. Por que 24? Cada ancião pega a oração de um horário. Porém, batalhas espirituais acontecem em tempos. Nós precisamos entender os tempos, os ciclos. E é aquilo que eu falo para vocês: Deus é organizado. Gente, eu comecei a ver até as guerras da nossa vida vêm organizadamente. Nós que recebemos algumas coisas, assim, de qualquer jeito, mas tudo no mundo espiritual, até o mal, acontece ordenadamente, porque Deus trabalha com ordem. Ah, pastora, mas o diabo é organizado? Tem que respeitar os ciclos. Então, existe falanges de demônios que agem às 6 da manhã. Existem falanges de demônios que agem ao meio-dia. Eles não saem se atropelando, gente. Quem é atropelado somos nós. Existem falanges de demônios que saem à meia-noite, às 6 da tarde, na viração do dia, às 3 da manhã. Então, o diabo ele tem os seus exércitos. E da mesma forma, Deus também tem os seus exércitos de anjos para nos guardar nesses portais. Então, o portal das 6 da manhã, o portal do amanhecer, é o momento em que Deus derrama a glória dele sobre toda a terra. E com essa glória, nós recebemos força e sabedoria. Levantou cedo e acessou esse portal das 6, entende uma coisa, vai ser liberado bênçãos para você naquele momento. Até o meio-dia você vai estar coberto por causa do portal das 6. Até às 6 horas, a glória de Deus se renova sobre você por causa da oração das 6. Pastor, eu não faço a oração das 6 e agora? Às vezes compensa você acordar um pouquinho mais cedo, pelo menos se blindar. Eu acho que a maioria que levanta cedo, né? Acho que é a maioria. Se blindar, aprender a se blindar. Porque às vezes a gente levanta, nos corre atrasado, a gente nem se blinda. A gente nem entrega o dia. A gente nem entrega a nossa vida, a gente nem agradece. Então, eu quero falar das bênçãos da manhã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é um ritual, isso não é algo, como que fala? Não é ritual que eu queria falar. A bênção não está no sol. A bênção não está no momento. Mas aquele horário é um tempo de bênção para Deus derramar coisas sobre a nossa vida. Porque às vezes você fala assim, vai amanhecer, eu preciso. Não confunda amanhecer, o tempo, com a bênção que Deus derrama. Existem bênçãos ao longo do dia para nós, mas naquele horário específico, o Senhor está derramando sobre nós força, sabedoria, glória, porque Ele é o nosso sol da justiça. Né? E lembrando, a gente não precisa do sol para. Isso, obrigada, Ney, por me lembrar. Não é superstição. Não é superstição, obrigado. Não é, eu tenho que fazer, que senão, queridos, vira ritual, vira superstição, vira um credo religioso, não é isso. É você fazer para você entregar, para você se blindar, porque você tem conhecimento. Peraí, agora, nesse momento, no mundo espiritual, está derramando glória, está derramando bênção, está derramando força. Eu não sei se você reparou, mas se você começar mal o seu dia, você passa o dia todo ruim. Vocês já perceberam isso? Se você levantar de qualquer jeito, você compromete todo o seu dia. Todinho o seu dia. Por quê? Porque não entregou, não blindou.
não recebeu força da manhã, não recebeu a graça de Deus, a misericórdia que se renova só pela manhã na sua vida. Então, quais são as bênçãos do portal da manhã? Vamos lá. Êxodo 16, versículo 7. Orou no portal do amanhecer, você vai receber a glória de Deus. Êxodo 16, 7. Nunca mais vocês vão levantar da cama sem orar. Eu espero, né? Eu espero. Pastora, aí Oi. tem que orar durante essa 1 hora ou só de você pegar, acordar, Não, fazer na uma hora que você acordar. já, Porque já vale. pensa comigo uma coisa, às vezes você nem tem tempo de orar 1 hora. Por Ou isso eu tô para perguntando, porque é o horário que eu levanto para trabalhar. ou para orar 1 hora, para você primiciar essa hora, aí que entrava uma oferta de sacrifício da sua carne. Você levantar mais cedo para ficar 1 hora com Deus. Ah, gente, quando eu era crente, eu fazia isso. Eu levantava às 5 da manhã e orava até às 7. Eu era crente. Eu ouvia Deus falar comigo ali, ó. Maria. E aquilo, ai, me enchia. Hoje eu não sou mais crente, não, gente. Eu preciso voltar para esse lugar. Eu era às 3 quando eu tava querendo engravidar. Aí engravidou, nunca mais orou. Que bênção. É assim. Que lindo, né? Vocês veem, gente, quando a gente quer as coisas, a gente é sem vergonha. Para e pensa. A gente, quando quer as coisas, a gente paga um preço, né, com Deus. Aí vou lá pro secreto, vai com aquela maior cara de cachorro quando cai de mudança, aquela cara de pedinte. Ai, deixei lá com Deus. Recebeu, ai, deixa eu dormir que tá frio. Nós não presta não, viu, gente? Nós não presta, não tem chance de arrebatamento para nós, não. Só no ruim que nós tem tudo. Me incluo nessa. Êxodo 16, 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Então, pela manhã verás a glória do Senhor. Grifa isso. Vai ver a glória de tarde? Não. Você vai ver de manhã. De manhã. Ah, pastora, eu quero ver de tarde. Falo nada, só observa. Isaías 50, versículo 4. De manhã você ouve a Deus e recebe instrução dele. Isaías 50, versículo 4. Ah, mas Deus não pode me falar noutra hora? Querido, você levanta cedo, você vai dar teus corre, você tem um monte de demônio para vencer. Deus tem que te dar as instruções do dia. E aí? Aí você levanta atrasado. Fala, oi Deus, tudo bom, Deus? Obrigado, Deus. Fica com Deus, Deus. E sai. Aí ele fala, gente, nem falei. Nem avisei como que vai ser. Nem falei pro fulano ali se organizar, se munir, se armar. Aí você vem com a maior cara de pau assim pra gente falar assim: ah, pastor, eu não sinto Deus falar comigo. É lógico que não dá tempo nem dele falar, você já saiu, foi pra rua, embora. Por isso que é bom o tempo, da gente ter tempo de oração. Porque oração não é só falar, oração é ouvir. Vocês conseguem ficar sentadinho com a Bíblia aberta, meditando nas Escrituras? Vocês não têm paciência para isso? Quem consegue meditar nas Escrituras? Ninguém? Que triste. Sim, sim, Consegue? Você abre a Bíblia e acredito que fica lá sim. meditando? Sim, Pastor, e até assim, às vezes eu faço estudo, por exemplo, estudo alguma Hum. coisa, aí eu fico, né, com aquilo, ali naquele período. Você consegue ficar Mas quieta a com Deus? maioria, sim, consigo sim, principalmente até eu ia falar, que cedo, igual a senhora estava falando aí, a gente acorda, às vezes sai correndo. Antes era muito difícil para mim, eu não conseguia antes. Aí
eu fui insistindo. Aí, tipo assim, tinha muita preguiça cedo, né? A vontade era de voltar para a cama a todo custo. E aí, às vezes, voltava. Muitas vezes eu voltava. Agora, já não. Agora já sinto aqui, se eu voltar, eu não vou ter aquele momento, sabe? Aquele momento único. É. Eu sinto assim, exatamente, Deus já me mostra aquele momento que eu ia, que eu ia E perder, sabe? perdi. Se eu não tivesse ali. Então Sim. é isso. Então hoje eu consigo, graças a Deus, ter esse tempo. É. Porque o ouvir, o meditar é um comportamento, viu, queridos? Porque você tem que ler, não é ficar lendo. Tem gente que abre a Bíblia e acha que a Bíblia é aquelas cartinhas de autoajuda. Abre, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Aí você não entende, você fecha e você abre de novo. Até você entender. Não é. Aí, se não te agrada o que você vai ler, você vai lá e muda. Você fala, não, não é para mim. Mas tem só você e tua Bíblia. Você abriu, é para você ler, é para você ler. Ah, mas eu não entendi. Busca, lê 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Fica pensando, fica parada assim. Pede para Deus, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Não tô conseguindo entender. Isso é meditar, isso é você ficar com Deus. Isso é você pensar nas coisas do céu. Acho que a Jéssica queria falar. Pode falar, Jéssica. Uma vez você falou pra Niele, não sei se a Niele tá aí, mas uma vez você falou pra Niele parar, né? E aí eu me vi nela, eu falei, gente, eu não paro, eu não consigo. Fala que nem Aí eu uma comecei a me desvairada. policiar. Não parava, falava, não deixava Deus falar. Não deixa, porque é um dia. Gente, oração é o quê? Diálogo. Acho que a Niele tá aí. Ô, Ni, liga teu microfone, fazendo um favor. A Niele, eu lembro que ela falou assim: ai, porque eu falo, porque eu oro. Eu falei, tá, mas você escuta Deus? Não, porque Deus não fala. Eu falei, fica quieta. Gente, ela quase morreu, não é, Ni? Louca. Você quase morreu quando eu mandei você ficar. Não tenho paciência de esperar Deus falar comigo. Mas você ora, e você Gente, faz. a pastora falou, você fica quieta. Eu falei, não, você fala e sai andando, Niele. Nossa, foi uma guerra, gente. Foi Foi, terrível. não, e foi uma guerra mesmo, aquilo lá doía a carne dela. Falei, você não vai ouvir Deus, você não deixa ele falar. Ai, mas como assim? Falei, fica quieta, só fica quieta, deixa ele falar. Gente, é uma conversa. Deus é uma pessoa da Trindade. E ele vai te ouvir, ele vai falar com você. Hoje eu consigo, tem hora que eu fico mais quieta e falo, o senhor tá vendo, né? Eu preciso verbalizar o que eu tô sentindo. O senhor tá vendo? E ele fala comigo. Meu marido fala assim, nossa, Deus fala tanto com você, né? Falar, ele fala. Ele sabe do jeito que eu sou, né? A benção. Então ele fala porque ele já sabe que é da ansiedade. Só que eu aprendi a ficar quieta para ouvir Deus. E geralmente ele fala aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gosta, ele nos confronta no falar. Isaías 50, versículo 4, olha lá. É, pois, o eterno Yahvê que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Ele te acorda para falar com você, para você ouvir a ele como um discípulo. Pastora, por que eu vou orar às 6 da manhã? Para você receber instrução e ouvir ele como discípulo. Mas é uns discípulos, né? Sem tempo. Vamos falar dos discípulos. Apavorado, atrasado. Aí Deus querendo te dar instrução. E a gente não tem recebido essas instruções de Deus. A gente não tem recebido a glória dele. Aí, queridos, a gente não se imune de manhã, o que acontece? Passar um dia inteirinho mal. Passar um dia de guerra. Pode falar, Ed. Cadê tu, Ed? Ô, pastora, Oi. a história de Abraão e Isaac, ele acordou pela manhã também, não foi? Foi. O sacrifício Foi foi pela pela manhã. manhã. Ou foi um Foi. sacrifício que foi pedido um sacrifício. A senhora está falando que a oração é tipo um sacrifício da carne, certo? Se a gente orar 1 hora. Então, o Isaac era um sacrifício que Abraão teve e foi pela manhã também, né?
Que a Foi. Bíblia fala que foi Foi pela pela manhã. manhã. Eu acho que é de madrugada. Eu acredito que ele saiu às 3 da manhã, se eu não me engano. Depois eu vou tirar tirar a dúvida aí depois. Mas é o sacrifício. Uma vez eu ouvi um estudo sobre primícias do dia. O que que são as primícias? É a primeira parte. E a gente, como cristão, deveríamos tirar a primícia do nosso dia para o Senhor. Tirar a primeira parte, tirar o nosso tempo de oração. Aí vamos pensar aqui, vamos pensar 10% de primícia. 10%, queridos, de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Será que você aguenta orar isso por dia? A gente vai orar na igreja 1 hora, se ora meia hora, legal. Mas dá uns 40 minutos, você já começa a orar em línguas, porque em português você já acabou o conteúdo. Aí você ora 10 minutos em línguas, porque você já tá demais, muito espiritual, vai que você vê anjo. Aí você já dá uma parada e volta no glória, glória, aleluia, santo é teu nome, Jesus. Acabou isso aí, você já não tem mais palavra para orar. Você fala, meu Deus, e agora? E agora, o que a gente faz? Aí você canta o hino que tá tocando lá no pendrive, porque afinal, você tá com Deus. Mas vocês já perceberam a dificuldade que a gente tem para orar 1 hora? Agora, pare e pense, se falar assim, ó, você vai tirar 2 horas e 40 minutos com Deus. Será que você tinha coisa para falar para ele? Tem que fazer um roteiro. Escreve. Tem que fazer um roteiro. É bem isso. Mas você vê aí que entra a intimidade. Quem já ficou mais de 2 horas conversando com um amigo? Aí eu falo assim: tem assunto com um amigo e não tem assunto com Deus? As horas com um amigo, você sabe passar horas agradáveis e não sabe passar um tempo agradável com Deus, porque tem gente que para ele orar é tortura. Por que que as pessoas não gostam de orar? Porque não faz da oração uma oração com qualidade. Não tem prazer naquilo. Agora, você imagina conversar com alguém sem prazer. Terrível, você sabe, se as pessoas que você conversa que você não gosta, você fica, ai meu Deus, pareceu fulano. Pensou Deus olhar assim para você, igual você olha para aquelas pessoas que você não gosta? Fala, ai, lá vem a louca falar de todas essas coisas que eu já sei. Vai falar do mesmo assunto de ontem, fica olhando. Não, e a gente tem que ter um tempo agradável com Deus. É por isso que nós precisamos conhecer o Senhor. Porque quando a gente conhece o Senhor, até esses momentos são prazerosos. Por que que os africanos, eles conseguem, gente, eles fazem cultos de 8 horas por dia. O pastor acaba o culto 9h30 da noite, nós já olha torto para ele. Fala, nossa, gente, vai ter vigília? Se ele começar a revelar, então a gente quer que Deus apresse a revelação. Por quê? Porque falta adoração, falta gostar de passar tempo com Deus. E, infelizmente, nós não estamos gostando mais disso. Eu falo nós como igreja, eu falo nós como corpo. Ah, pastora, mas minha vida é corrida, minha vida é cansada, minha vida. Ah, então você não pode ir para o céu. Não pode ir. Porque não tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas do céu, como que vai para lá? Então a gente tem que começar a refletir e pensar nisso. Se realmente gostamos da presença ou só gostamos do que a presença nos oferece. Nós precisamos pensar nisso. Isaías 60, versículo 1 agora. Isaías 60, versículo 1. De manhã, aqui nós somos radiados da glória de Deus. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti nesta manhã. A glória de Deus raia sobre as pessoas de manhã. Gente, não é de noite, está vendo? Imagina a diferença de você se munir
e começar o teu dia do que você começar de qualquer jeito. Imagina se levantasse e falar, Senhor, obrigado, porque agora, nesse horário, eu estou recebendo a tua glória, estou recebendo força, eu estou recebendo o teu poder. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim nesse dia como discípulo. O que é para mim falar, o que é para mim ouvir. Como é que o Senhor quer que eu veja as situações que vão chegar diante de mim? Sabe como que as minhas orações não são cumpridas, não. As minhas orações são rápidas também. Mas eu sempre falo para Deus, Pastor, oi, pode falar. uma dúvida. Que nem quando nós vamos jejuar de manhã, o correto é levantar cedo e jejuar, né? Não voltar a dormir, né? Isso. Então, e aí se você for orar, é pecado você orar e depois voltar a dormir? Que nem amanhã eu quero ficar dormindo até mais tarde. Eu vou orar das 6 às 7, aí eu volto a dormir. Não, não é pecado, gente. Jéssica, que vergonha desses discípulos de hoje ter. Não, mas não é pecado, porque você acessou o portal. Gente, é igual 3 horas da manhã. Você vai ficar até no outro portal? Até o das 6 da manhã, você vai ficar 3 horas malucão orando. Nada, você ora 3 horas da manhã, você nem sabe o que você fala, e você acha que você orou e você vai dormir. Cheio de fé. Nem sabe, orou lá, Senhor, abençoa o diabo. Põe as mãos no diabo, Senhor. Fica com Deus, Senhor, também. E dorme e você acha que tá tudo certo. Deus tá olhando lá falando, gente, eu vou ter que agir na misericórdia, porque o que esse indivíduo pediu não tem nem cabimento. Não fala em língua estranha. Fala em língua babuína. Lá, 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 lá. E dorme. Então pode dormir, Jéssica. Dorme. Você ora às 3 e dorme, às 6 é igual, só muda o portal. Misericórdia, Senhor. Dura é o sono, orar com sono é triste. Vocês já oraram com sono e deu aquela despertada assim que você volta no corpo? Você não sabe se foi sonho, se foi o anjo que deu uma asada na tua, na tua cabeça para você voltar? Terrível, né, gente? Então a glória de Deus, crente, vem às 6 da manhã, vem de manhã sobre nós. Abre lá em Salmos 30, versículo 5. Será que tem gente que jejua e volta a dormir nesse grupo ainda? Deixa eu ver a cara. Para me passar. A Daiane falou que não. Vocês não mentem, não, que é pecado. Vocês não me jejuam e voltam a dormir, não, viu, gente? Vocês fazem jejum parcial, então. Pelo amor de Deus. Ah, vou jejuar até meio-dia. Acordou 11h50. Misericórdia. Aí fala, o jejum foi uma bênção. Pelo amor de Deus. Salmos 30, versículo 5. Olha que maravilha isso aqui. Deus derrama alegria sobre você de manhã, queridos. Olha só. Pois a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Quer ficar feliz? É de dia a tua oração. Porque a alegria vem pela manhã. Acessamos a alegria de Deus na manhã. Acessamos esses portais maravilhosos. Aleluia. Deixa eu ver. Salmo 143, versículo 8. Salmos 143, versículo 8. Mais uma vez, onde nós ouvimos a voz de Deus e recebemos direcionamento na parte da manhã. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Então, ouvimos Deus de manhã e recebemos direcionamento. De manhã você recebe amor. O dia que eu entendi sobre os portais,
eu compreendi a diferença do peso espiritual do culto da manhã, do domingo e do culto da noite. Quem vai de manhã e quem vai à noite sente a diferença. Fala assim, ai, pastora, de manhã é diferenciar. Por causa do portal. A gente abre o portal das 9 da manhã. E de manhã a gente recebe uma glória maior. A gente recebe uma bênção maior. De manhã a gente recebe misericórdia e alegria. Então, nós estamos acessando portais de bênção que estão sendo liberadas sobre nós. Então, às vezes você fala assim, é o peso do culto. Não é o peso, é o portal. Tem a ver com o cunho espiritual, com a questão de potestades daquele horário, guerras espirituais que estão acontecendo ali, entendeu? Então, não é a pessoa e nem o culto, são os portais e o momento. Lamentações 3, versículo 22. Lamentações 3. Eu estou pensando em fazer um workshop sobre os portais. Por quê? Eu queria passar para vocês algumas coisas específicas que eu não quero passar para todos. Porque bênçãos, códigos, tem que ser acessado por quem quer, né? E aí eu ia fazer o e-book eu estou montando. Eu vou fazer o e-book das orações bíblicas dos portais e eu vou te ensinar alguns códigos poderosos você declarar nos portais proféticos. Vou te ensinar a guerrear em oração nesses portais. Eu acho que eu vou marcar ele daqui umas 2 semanas, tá bom? Depois eu vou passando mais informações para vocês. Lamentações 3, 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, que hora que as misericórdias de Deus vêm? De manhã. De manhã. Aí, no acesso ao portal da manhã, o que acontece? É sugado. Vai para uma guerra despreparado. Vai para uma guerra de qualquer jeito, sem instrução, sem força, sem renovo, sem sabedoria, sem direcionamento, sem misericórdia, sem amor. Aí você fala assim: nossa, o meu dia foi tão pesado. Por que será? Porque no momento em que você tem que receber, você não está recebendo. O momento da manhã é o momento em que nós munimos o nosso espírito. Nós munimos a nossa vida para quê? Para a gente viver um ciclo, um dia. Aí a gente levanta de qualquer jeito. Às vezes tem pessoas, queridos, que por causa da desorganização já levanta roubado. E quando nós somos roubados, a gente está vendo o quê? A ação de uma potestade, a ação de Cronos. Todas as vezes em que você se levanta, tendo seu tempo roubado, paralisado, as pessoas que não produzem, você vê que no dia, qual que é o período que passa mais rápido, de manhã ou da tarde? De manhã? Da De manhã. manhã? Da manhã. Por quê? Por causa da ação de Cronos. Cronos, uma potestade, Cronos é a mesma potestade, é o mesmo trono que Saturno e que Urano, tá? Cronos, ele trabalha como? Devorando, paralisando. Aí a pessoa não se imune, ela fica amarrada, nada desenvolve. Ela não consegue fluir, ela não consegue andar. Porque Cronos devora os frutos, rouba o tempo, rouba direcionamento, rouba os sonhos, paralisa, rouba os primeiros frutos. A ação de Cronos é roubar os primeiros frutos. Ele é um trono que quer as nossas bênçãos. E não pense que esse trono ele só vai agir em um tempo, ele vai agir no dia, porque o dia é um tempo.
Então, existe uma potestade trabalhando contra nós, para quê? Para devorar os nossos frutos, para roubar o nosso tempo, para roubar as nossas bênçãos. Por isso que é importante você, como servo de Deus, ter organização e ter prioridades. Pastor, eu tenho dificuldade de me organizar. Faz um cronograma do seu dia, as coisas importantes que você precisa fazer, as coisas que você precisa resolver, para de adiar. Porque Cronos vai roubar as suas bênçãos, vai roubar o seu tempo. Ele vai esfriando, ele vai nos paralisando. Aí ele faz o quê? Vai agindo no nosso intelecto. Nós começamos a viver roubadamente, achando que isso é normal. A gente começa as coisas e não conclui. A gente começa ciclos e não termina, porque nós não somos motivados a terminar os ciclos. Então, é bom você começar o seu dia, é sábio você começar o seu dia do jeito certo. Para quê? Para que o reino das trevas não tenha legalidade sobre você no período da manhã. Você se levanta, se imune, recebe direcionamento e vai para a guerra. Porque meio-dia já vai abrir um outro portal. Meio-dia já vai começar a virar o teu dia para outra guerra. Você vê que a tua manhã é de um jeito. Depois do meio-dia, observe os teus dias. Talvez você não observou. Depois do meio-dia até às 6 é outro jeito o teu dia. Repare nas tuas emoções. Repare na sua mente. A partir de amanhã, comece a observar quem é você até meio-dia, quem é você até 6 da tarde e quem é você das 6 da tarde até a meia-noite. Comece a observar suas emoções, tudo o que acontece, não só de olho físico, mas de forma espiritual. Você vai ver a ação de Cronos, coisas em que você é roubado e não é percebido, coisas que você planeja e não conclui, coisas que você traça e não vence, coisas que você não consegue romper. Porque está faltando força, está faltando renovo, está faltando alegria, está faltando voz profética. Então, acesse esses portais da manhã na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode perguntar, Ed. Pastora, a senhora tocou no assunto de live, que a senhora falou que fazia live 10 para meia-noite, certo? Fazia. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem diferença você fazer uma live espiritual, pensando assim, espiritualmente. A diferença você fazer uma live, vamos supor, às 5 da manhã, como meia-noite, tem essa diferença também ou não? Tem. Porque eu vi um empresário, tem um empresário conhecido, que eu não sei se pode falar o nome, Pode. ele faz live direto às 5 da manhã. Sim. Ele acorda às 4 e pouco, faz a live às 5 da manhã. Você só entendeu? Sim. Ele colocou já esse patamar, que é direto ele fazendo nesse horário. Ele não muda o horário dele é esse. Quem quer seguir ele vai seguir nesse horário, nesse ritmo. Tem alguma mudança, assim, pelo entendimento? Fala assim, para a pessoa captar melhor, porque ela vai estar descansada, Sim, vai estar mas é começando os o dia. primeiros frutos. Por que ele faz às 5 da manhã? Por causa dos primeiros frutos. Uma vez, queridos, eu ouvi sobre essa questão da gente orar da manhã. Eu ouvi um pastor muito, muito bom falando sobre isso. Os pássaros acordam cedo e cantam, né? Os animais, as aves, eles acordam cedo e cantam, porque eles dedicam aquela primícia do dia ao Senhor. E às vezes nós não. Por que que esse empresário ele acorda às 5 da manhã? Primícia do dia, ele está ofertando o tempo dele para outros, derramando conhecimento na vida de outros, então ele levanta já fazendo uma oferta. Oferta do quê? De tempo, porque tempo é moeda no mundo espiritual. Quando eu e você ora, a gente está gastando uma moeda espiritual. E aí ele oferta o tempo, ele oferta o conhecimento que ele dá gratuito e ele tira as primícias dele ao Senhor. Então ele engloba tudo. Por que que ele prospera? Um dos princípios da prosperidade. Porque ele rende as primícias dele ao Senhor. Então isso são códigos poderosos na nossa vida. Isso são coisas poderosas que nós temos que aprender a discernir e a batalhar. Cada horário traz uma guerra. Cada horário traz uma bênção e cada horário traz uma maldição. Porém, cada horário também ele traz um código.
levantou de manhã, entregou a Deus, você vai receber força, você vai receber sabedoria, direcionamento, autoridade, alegria. Você vai se munir para todo o seu dia. Mas levantou de qualquer jeito, vai ser de qualquer jeito o teu dia. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre o portal da manhã? Não? Então, eu quero que você ore comigo. Hoje nós vamos falar só do portal da manhã, tá? Eu vou fazer semana que vem o portal do meio-dia e da viração do dia, em nome de Jesus. Eu quero que você declare que você não vai ser mais roubado. Quero que você repita essa oração que nós vamos fazer agora, porque eu quero que, em nome de Jesus, você observe os seus dias. Você observe aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, aquilo que tem acontecido ao longo dos dias, mas levante no seu dia e declare: eu não serei roubado. Outra coisa muito importante que eu aprendi e eu aplico também: dê nome ao seu dia. Como que você chama o seu dia? Será que você consegue declarar o nome do seu dia? Será que você consegue levantar da cama e falar assim, ó, hoje eu vou receber uma boa notícia? Hoje o meu dia se chama boas notícias. Hoje o meu dia se chama prosperidade. Hoje o meu dia se chama alegria. Aprenda a dar nome aos teus dias. Aprenda a dar nome nas tuas fases. Aprenda a dar nome nos teus ciclos. Porque os nomes são memórias. Quando nós verbalizamos, nós estamos mandando um comando espiritual. Eu tenho passado por algumas situações particular. E eu levanto de manhã, cada dia eu dou um nome para o meu dia. Eu falo, hoje o meu dia vai ser conquista. Hoje o meu dia vai ser superação. Hoje o meu dia vai ser ânimo. Eu tenho profetizado isso, eu tenho chamado, dado nome aos meus dias. Mesmo que algumas coisas não aconteçam, eu tenho declarado, verbalizado os meus dias. Porque a nossa boca também é um portal. Lembra disso, a tua boca é o maior portal que você carrega. Pastor Ivano, o senhor abriu o microfone, o senhor quer falar alguma coisa? Não, eu toquei aqui sem querer. Tá. A nossa boca é o maior portal que nós temos dentro de nós. E, queridos, eu apanhei muito neste estudo. Muito. Muito mesmo. Então, nós precisamos entender que os portais existem, os portais... depois eu vou ler ali. Os portais acontecem e os portais são reais e estão abertos sobre nós. Deixa eu ver aqui que a Adri colocou. O dia em que eu... Opa, deixa eu ver aqui. O dia em que eu nomeei meu dia de paciência foi um dia que realmente eu precisei ter muita paciência. Ou prova, é isso. Quando você fala assim, hoje meu dia vai ser paciência. Deus vai te testar a nível da sua boca. Ah, você quer ter paciência? Ele vai trabalhar você para viver paciência. Aí meu dia vai se chamar fé, ele vai trabalhar em você para teu dia se chama para você desenvolver a fé. Porque nós temos o quê? Que desenvolver o fruto. Desenvolver aquilo do qual nós estamos buscando e trabalhando. E para desenvolver, a gente desenvolve como? Na experiência, queridos. Na experiência. Então, vamos colocar os nossos portais aí abertos em ação para a gente fazer o nosso melhor e ter experiências com Deus em nome de Jesus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Hoje nós temos... Então, dê nome ao seu dia de amanhã, dê nome aos seus ciclos. Não? Vamos orar? Fala assim comigo. Eu não serei mais roubado no meu tempo, porque o meu Deus está me dando conhecimento e sabedoria para abrir os portais e acessar aquilo que é meu por direito e por herança.
eu sou portador da glória de Deus. E eu sou discípulo que ouve, que atende e que pratica a palavra de Deus. As misericórdias estão sobre a minha vida e me levarão a acessar as minhas bênçãos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Levantou cedo amanhã, dá nome para o seu dia. Levantou às 6 da manhã, lembra, você está recebendo força, instrução, direcionamento, você está recebendo a direção de Deus, a glória de Deus sobre você. Chame à existência aquilo que não existe como se já existisse em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ligar nossas câmeras, fazer uma selfie bem bonita. Aleluia. Hoje eu vou querer que vocês descansem um pouquinho nesse frio, todo mundo na cobertinha. Só a Daiane que não está com frio, calorosa. Mas que vocês hoje venham descansar um pouquinho. Terminei a aula mais cedo para vocês descansarem mesmo. Jéssica está nevando na casa dela. Cadê meu marido que eu não estou vendo? Cadê tu, amor? E liga a câmera. Não estou conseguindo ligar a minha câmera. Deixa eu te ligar, então. Então Calma. liga aí, que deu um defeito aqui, deu um problema. Sai dele, todo defeito. Apareceu? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí Ai, apareceu. que coisa Eu apertei aqui linda. apertei um botão aqui e saiu. Sai dele. Então, bora, meu povo. Nossa, que monte de gente. Então, glória a Deus, né? Sorriso no rosto, vamos lá. Ô, glória. Bom frio para vocês. Até Amém, mais. Jesus. Tá, joia? Vou postar no grupo. Pode deixar. Fica com Deus, meu povo. Tchau, tchau. Glória a Deus.